Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Vamos ver aqui então que Deus toma a decisão de proporcionar aí ao primeiro homem um presente, uma alegria, um prazer, proporcionar a ele uma companheira, uma adjutora. Então Deus agora dá um profundo sono a Adão e vai cerrar então suas costelas para dali formar a sua esposa. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. Então agora Deus traz a Adão a mulher. Imagine a alegria de Adão, a felicidade de Adão, o amor que Adão tinha por aquela mulher e o respeito e a admiração que aquela mulher tinha por Adão. Então ali estava instituída a primeira família, família que tinha um encontro com Deus marcado todos os dias à tarde. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então Adão entendeu aí o presente que Deus estava lhe dando, recebeu, agradeceu a Deus, louvou a Deus por esse presente de Deus, e ele entendeu que era preciso que houvesse ali uma união muito estreita entre ele e agora sua esposa Eva. Então ele diz: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Era preciso haver uma união completa, era preciso haver uma união tanto física como espiritual, como também de entendimento, de inteligência, que é da alma. E ele diz então: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, isso é um segredo para a família. O homem tem aí um deixar aí físico, um deixar o pai e a mãe, não ficar morando dentro da casa do pai e da mãe. Tem um deixar aí intelectual, a autoridade. Ele vai ter autoridade sobre o seu próprio lar, não vai ficar dependendo da autoridade dos pais, do palpite dos pais, não vai ficar dependente aí dos pais. E existe um deixar financeiro também, e é preciso haver aí uma independência financeira nesse novo lar que será constituído. Então o homem precisa entender que esse deixar aí é importante. É preciso você constituir a sua própria família, é preciso você ter a sua própria casa, é preciso você ter o seu próprio lar, onde você vai educar os seus filhos da maneira bíblica. Vamos então à nossa introdução. A família é a mais importante instituição criada por Deus para a sociedade. Neste trimestre teremos a oportunidade ímpar de tratar de alguns temas que são extremamente relevantes para que tenhamos uma vida familiar bem-sucedida. Nesta primeira lição estudaremos a instituição da família no plano divino, bem como a sua constituição ao longo dos anos. Veremos também as consequências da queda na vida familiar. Bom, neste trimestre devemos ter sempre em mente, então, que a família era a célula máter da sociedade, ou seja, toda a sociedade depende daquilo que acontece na família. Se a família for bem estruturada, a sociedade será bem estruturada. Se Deus estiver presente aí nessa família, formando aí um lar, um lugar de amor, de fraternidade, de amizade, um local onde se estuda a palavra de Deus, onde se ora, se presta um culto a Deus, se a família estiver aí com essa presença de Deus, então toda a sociedade estará envolvida com Deus. Então, para que o nosso país seja um país evoluído em todos os sentidos, seja um país onde haja paz, alegria, harmonia, onde tudo funcione corretamente, onde as pessoas tenham um nível de escolaridade maior, onde as pessoas sejam livres das drogas, da bebida alcoólica, de tudo que é ruim, então as famílias deverão estar estruturadas na palavra de Deus, deverão estar firmes sobre a rocha que é Cristo. Então tudo depende da família, toda a sociedade. Se num colégio existem crianças que não se comportam bem, que
respondem, que xingam, que brigam, que se esmurram, que quebram as coisas, não obedecem os professores. Então, por que acontece isso? Porque no lar dessa criança, ela não foi educada, não aprendeu o princípio da autoridade, o lar está desestruturado, não foi criada segundo a palavra de Deus, então ela leva para o colégio aquilo que ela aprendeu na sua casa. A falta de organização, a falta de respeito, tudo ela leva para o colégio. Ela vê os pais brigando, discutindo, em casa não há controle, então lá no colégio ela vai viver também a situação que ela vê na sua casa. Se alguém, por exemplo, um marido e uma esposa brigam em casa e vão para a igreja, lá eles chegarão e não estarão dispostos a louvar a Deus, a adorar a Deus, não estarão ali felizes, porque saíram já brigados, com ódio no coração. Então, já sai de casa, já sai dentro do seu lar, da sua família ali, já com um problema. E lá na rua, esse problema então terá o efeito daquilo que aconteceu dentro de casa. Então, tudo depende da família. É preciso a família estar bem estruturada. Uma criança que é educada segundo a palavra de Deus não vai estar mais para frente nas drogas, nas bebidas. Então essa educação no lar, esse cuidado da família no lar, se houver essa união em torno da palavra de Deus, com os princípios bíblicos adotados pela família, aplicados no seu lar, então a sociedade se beneficiará com essa família. Então o que acontece hoje é a falta de estrutura e a falta de Deus no lar. E nós não estamos falando apenas nos lares das pessoas que ainda não se converteram a Cristo. Estamos falando principalmente dos lares cristãos que eram para ser exemplo na sociedade, eram para ser luz na sociedade e, infelizmente, deixaram a educação nos seus próprios lares. Hoje, as pessoas estão tão envolvidas no capitalismo, estão tão envolvidas no querer cada dia mais comprar as coisas, que os maridos trabalham fora, as esposas trabalham também. Então não existe mais ninguém para cuidar dos filhos e educar os filhos. É o que está ocorrendo. Nós vamos ver que há 50 anos atrás, as mulheres cuidavam dos seus filhos e os esposos trabalhavam. Então o que ocorre hoje? Tanto o homem como a mulher estão trabalhando. Virou um consumismo terrível, que as pessoas desejam coisas e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. E agora tem que trabalhar, todos têm que trabalhar cada dia mais para conseguirem tantas coisas que desejam, e a família perdeu o seu valor. Quem educa os filhos agora é a televisão, com programas aí, muitas vezes dirigidos por prostitutas, dirigidos aí por pessoas que vão ensinar os nossos filhos exatamente as coisas contrárias à palavra de Deus. Os desenhos infantis, os computadores com seus jogos, com seus vários sites pornográficos. Então, isso está educando os filhos hoje. E aí, eles saem para a sociedade e, ao invés de melhorarem a sociedade, ajudam a sociedade a piorar mais ainda, porque não existe uma educação no lar. Então, nessa primeira lição, nós veremos aí a instituição da família. Vamos ver aí o plano divino, vamos ver através dos tempos e vamos ver o que aconteceu com a família a partir do momento que a família desobedeceu a Deus. Então, com a entrada do pecado no mundo e a progressão desse pecado ao longo dos tempos. Vamos ver a primeira parte, a família no plano divino. Vamos ver aí o propósito de Deus, um lugar de proteção e sustento. Depois nós vamos ver aí a primeira família. Parte 2, a queda e as suas consequências para a família. O ataque do inimigo, os resultados da queda no relacionamento familiar, a vida familiar depois da queda. Depois estaremos vendo na parte 3, a constituição familiar ao longo dos séculos. Família patriarcal, a família nuclear ou monogâmica e a família na atualidade. Vamos ver então parte 1, a família no plano divino. Vamos ver o tópico.
1, o propósito de Deus, tópico 2, um lugar de proteção e sustento, e no tópico 3, primeira família. Tópico 1, propósito de Deus. Deus criou a família com desígnios sublimes. O Criador não fez o ser humano para viver na solidão. Quando acabou de formar o homem, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. Este texto bíblico nos mostra o primeiro objetivo de Deus ao criar a família. Fica evidente que a célula máter da sociedade foi criada a partir da necessidade humana de ter companhia. O propósito divino é estabelecer uma instituição que pudesse propiciar ao ser humano um abrigo e relacionamento. Atualmente temos visto e vivido um tempo de escassez na área dos relacionamentos. Estamos ficando cada vez mais superficiais, frios e distantes uns dos outros. Por se multiplicar a iniquidade, o amor está esfriando. Mateus 24:12. Por isso precisamos investir em nosso relacionamento familiar. Podemos dizer que o segundo propósito divino para a criação da família foi fazer dela um núcleo pelo qual as bênçãos do Senhor seriam espalhadas sobre toda a terra. Gênesis 1:28. Então não foi o homem quem pediu uma companheira. Então veja bem que Adão só foi dar os nomes aos animais depois que ganhou a sua companheira. Então primeiro Deus lhe dá uma companheira, uma companhia, uma amizade, alguém que iria complementar a sua existência, porque o homem foi criado como um ser social, foi criado para viver em sociedade, e o desejo de Deus era que o homem se multiplicasse e povoasse toda a terra. E um homem só não consegue fazer isso. O homem possui a semente para gerar a vida, mas é preciso haver uma mulher que vá receber essa semente, para que essa semente seja ali envolvida e desenvolvida, tudo um processo de Deus. E aí então nascerá a criança. Então é preciso a união dos dois, homem e mulher. Se você encher uma cidade só de homem, mesmo que eles façam sexo entre si, essa cidade terá o mesmo número de pessoas daqui a 100 anos. Não aumentará de número de pessoas. Pelo contrário, diminuirá, irão morrendo até que essa cidade se acabe toda. Se você encher uma cidade só de mulheres, acontece a mesma coisa. Daqui a 100 anos só existirão aquelas mulheres ali. E a cidade irá então diminuindo de número de habitantes e não crescendo. Então é preciso que haja união entre homem e mulher. Tem gente que fala: mas nós podemos adotar uma criança. Sim, mas essa criança veio de onde? Essa criança veio da união entre um homem e uma mulher. Senão a criança não existiria. Então precisa haver isso. Deus criou dessa maneira, para haver a união entre homem e mulher. Então Deus criou um homem, depois da sua costela formou a mulher e trouxe ao homem. Então a partir daí passou a existir uma família. Primeiro um homem e mulher, e depois nascendo os filhos. E é preciso, e é o plano de Deus assim. A Bíblia diz o quê? Os filhos são bênçãos do Senhor. Então, Deus coloca um homem, uma mulher e os abençoa. E com que tipo de bênção? Com os filhos. Esse casal então vai cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos. E esses filhos depois farão parte então da sociedade lá fora. Primeiro da família, depois lá fora do mundo inteiro. E essa família então foi criada para ser exemplo no mundo, exemplo de comunhão com Deus, de estruturação, de amizade, de amor, de bem-estar. Então, essa família sendo feliz vai tornar o mundo feliz. Se todos cuidarem bem das suas famílias, todo mundo se beneficiará com isso. Eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa muito importante. Quando Adão diz: portanto, deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão ambos uma carne. Veja bem, Adão não sabia o que é pai e mãe. Não, ele não teve pai e mãe.
ele não poderia falar isso de si próprio,